Para o investidor de médio prazo, uma das dimensões mais importantes, se não for a mais importante, é a dimensão dos fundamentos econômicos, porque são os fundamentos econômicos que sustentam a tendência primária, a tendência estrutural do mercado, ou seja, se ele está num ciclo estrutural de alta, num bull market, ou se ele está num ciclo estrutural de baixa, num bear market. Não há tendência que se sustente no médio prazo sem amparo nos fundamentos econômicos. E para o investidor, ele deve estar atento aos indicadores antecedentes econômicos, ou seja, aqueles que antecipam o ritmo da atividade econômica das economias. Hoje, então, eu decidi apresentar o indicador do The Conference Board. O The Conference Board é um instituto que divulga mensalmente um indicador antecedente e um coincidente também das principais economias do mundo, inclusive a americana, obviamente, e também a do Brasil. Então a gente vai analisar um pouco mais sobre esse indicador neste vídeo. Então, para quem ainda não está acostumado a lidar com os indicadores econômicos, deve estar se perguntando, tá, mas eu entendo que tem o PIB, que mostra como o Brasil, por exemplo, foi aí no último trimestre e tudo mais, mas como é que tem indicadores antecedentes, que conseguem antecipar o que vai ser daqui para frente? Eu vou citar um exemplo de um indicador como o Housing Permits, que é a permissão para a construção de novas casas. Quando esse indicador aumenta, quando tem mais permissões para a construção de novas casas, tu sabe que novas casas vão ser construídas aí num futuro breve. E com isso, com novas casas sendo construídas, a gente sabe que ao longo desse próximo ano, então até uma casa ser construída do zero, vai ter que contratar mão de obra de arquiteto, de engenheiro, dos pedreiros, vai ter que comprar tijolo, cimento, eventualmente madeira, vai ter que comprar móveis para casa, enfim, uma série de gastos que deverão vir nos próximos meses e que a gente consegue antecipar que eles virão a partir desse indicador, porque a gente sabe que, então, com a construção de uma nova casa, nós conseguimos presumir que estes gastos virão nos meses à frente e, com isso, vão contribuir para o PIB. Então, é assim que funciona indicadores antecedentes e como o mercado está sempre olhando para frente, né? O mercado não interessa para o mercado o que passou, nem interessa o que aconteceu exatamente agora. Ele está sempre olhando para as expectativas futuras, né? O mercado se move a partir da mudança nas expectativas sobre o futuro. Então, a gente tem que focar nos indicadores antecedentes. Esse indicador do The Conference Board em específico, ele é divulgado mensalmente, com mais ou menos 15 a 30 dias de atraso depois da coleta dos dados, né? E ele tem um lead time de aproximadamente 3 meses. Lead time, para quem não sabe, é um tempo de antecipação. Então, o retrato que ele traz quando ele é divulgado, ele está antecipando a economia mais ou menos do que vai ser, o que se projeta ser nos próximos 3 meses. E o legal é que esse indicador é divulgado gratuitamente no site do The Conference Board e além do indicador em si, ele normalmente vem junto com um comentário aí dos principais analistas do The Conference Board interpretando ele. Então é legal que tu não recebe simplesmente o dado bruto, mas recebe também com um comentário de um especialista avaliando ali o que ele deve estar sinalizando. Outro fato importante também é que esse indicador antecedente do The Conference Board, ele é um indicador composto, ou seja, ele não é feito somente por uma métrica em específico, ele junta diversos outros indicadores que o resultado deles acaba sendo esse indicador composto. Então, para vocês terem ideia, para a economia brasileira são 7 itens que formam o indicador antecedente composto da economia brasileira e para a economia americana aqui no site são 10 do The itens Conference que Board, formam né? o indicador antecedente. Acessar aqui conferenceboard.org e entrei aqui. Inclusive hoje, ó, dia 13 de abril, a data que eu gravo esse vídeo, foi divulgado aqui o lei do Brasil para março, para o ano anterior, para o mês anterior, né? E aqui então eles dizem exatamente quanto que subiu, quanto que caiu, tanto o lei quanto o SEI, né? O SEI é o Coincident Economic Index e o lei é o Leading Economic. E aqui a gente tem os comentários dos analistas também, ó. The Brazil lay increased in March, signaling the recent economic... Pessoal, não vou ficar lendo em inglês aqui porque minha leitura em inglês não é muito bonita aqui, mas enfim, ele falou que o lei deu uma subida, indicando que pode melhorar as coisas aqui no médio prazo.
However, the late 6-month growth, então a taxa de crescimento de 6 meses permanece negativa, sugerindo que ainda há riscos de downside aqui para a nossa economia e que potenciais recessões em economias maiores lá no exterior, junto com as incertezas domésticas, could still pose threats to growth. Continua podendo minar aí o crescimento de 2023. E aí aqui a gente tem então o gráfico, né, pessoal, do lei em azul, que é o que realmente interessa para o investidor, que é o indicador antecedente. E aqui em cinza a gente tem o SEI, que é o indicador coincidente. Então o indicador coincidente mostra o retrato atual da economia e o lei, o indicador antecedente, ele mostra o retrato aí nos próximos 3 meses, mais ou menos. Então a gente tem tanto aqui o gráfico dele acumulado, né? Ou seja, mostrando aí o gráfico como se fosse de uma ação, né? E tem também o gráfico do crescimento aí, do year over year, né? Então a gente consegue ver tanto do lei quanto do PIB real aqui, qual é a variação anual dele. E vamos ver agora se ele realmente é antecedente, né? Então a gente tem aqui o indicador coincidente em cinza, que mostra, que é mais ou menos como o PIB, né? Mostra mais ou menos como o país está hoje. E a gente tem o indicador antecedente aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no antecedente, se ele realmente consegue antecipar os movimentos da economia que somente depois vão aparecer no coincidente. Então, para isso, eu abri aqui um pequeno acessório e vamos ver aqui os pontos de inflexão, por exemplo. Olha aqui, pessoal. Aqui a gente consegue ver uma pequena divergência, mas mais ou menos fez topo junto, né? Se a gente for ver aqui, ó, o lei fez topo junto com o coincidente quase, só que o lei fez um topinho aqui maior um pouquinho. Então dá até para dizer que teve uma divergência aqui, do lei caindo aqui e do coincidente subindo aqui, mas pouca coisa, né? Agora vamos ver nesta inflexão aqui, ó, pessoal, quando a gente saiu do estouro da bolha.com, que foi lá nos Estados Unidos, mas impactou o Brasil aqui também, e engrenamos aqui num grande bull market das commodities, movido pelo crescimento, pelo investimento em infraestrutura vindo lá da China, né, que foi um dos maiores bull markets da história do nosso país. Vamos ver aqui se ele conseguiu antecipar, e a gente vê que sim, né? Então olha, o indicador coincidente da economia estava estagnado, até caindo aqui, né? Olha aqui como caiu. E olha como o lei em azulzinho aqui pegou e já disparou para cima neste período, né? Então, quando o indicador coincidente foi fazer a inflexão aqui e começar a subir, olha o quanto o lei já tinha subido, galera. Vamos ver aqui certinho. Olha aqui, então o lei já tinha disparado quando o indicador coincidente começou a mostrar uma melhora na economia, né? Então antecipou muito bem aqui. Aí na recessão de 2008, vamos ver aqui, a gente consegue notar que o lei começou a se contrair a partir daqui, né? Enquanto o coincidente ele permanecia aqui próximo das máximas, então também deu uma pequena antecipada, embora não tanto assim neste momento. Aqui na retomada, os dois retomaram praticamente juntos, né? Então não houve uma grande antecipação aqui na retomada aqui da crise do subprime, né? Que foi lá nos Estados Unidos também, crise imobiliária, mas também afetou aqui no Brasil, que no Brasil sempre é afetado pelas crises no exterior. Então a gente consegue ver que ambos começaram a reagir quase que juntos. Mas olhem aqui, por exemplo, para a recessão econômica do Brasil lá de 2015, né? Quando a gente teve uma das maiores recessões, se não a maior da nossa história. Olha como o indicador coincidente vinha aqui ainda subindo, né, fazendo novas máximas, mas o indicador antecedente já estava mostrando que a gente estava se aproximando de um grande buraco, né, ele estava caindo aqui a olhos vistos, né. Então vejam como realmente o indicador antecedente veio divergindo aí por bastante tempo, e aí depois o coincidente pegou e realmente a gente pode ver aqui que no período cinza é um período recessivo, né, então ele conseguiu antecipar bem uma recessão que veio pela frente aí depois. E aqui ele antecipou tão bem a virada aí para a recessão, quanto também a retomada econômica. Olha aqui, pessoal, como ele pegou a retomada econômica ainda em 2015, no auge do caos, no auge do pessimismo, ele já começou a se recuperar, enquanto a economia real estava caindo. A economia real estava caindo aqui em cinza, mas aqui em azul o Leading Economic Indicator já mostrava que a economia, embora estivesse ruim no momento, deveria melhorar
para os meses, para os meses seguintes, para um futuro próximo, e realmente veio, né? Então fez uma grande inflexão aqui, e aí depois a economia realmente melhorou e o indicador coincidente começou a subir junto também. Agora, na crise de 2020, né, pessoal, vocês podem ver que ele não conseguiu antecipar, fez topo juntamente com um indicador coincidente. Então, como foi um evento da natureza, a pandemia, né, isso acabou que fez com que ele não tenha conseguido antecipar isto aí. E vamos ver depois, a gente consegue ver aqui também, ele não antecipou muito bem a queda da economia aqui, né, aqui a partir de 2021. Então a gente consegue ver que ele não conseguiu antecipar tão bem esse movimento. Então não existe indicador perfeito, né, pessoal? Não existe nenhum indicador que vai antecipar todos os movimentos com precisão, mas no geral, analisando o histórico dele, a gente vê que diversas vezes ele largou aqui na frente do indicador coincidente, o Nossa Economia Hoje, mostrando sim que ele tem sua utilidade, ele é interessante. Algumas vezes ele fica junto com o coincidente, como aqui, né? E eles fazem o movimento junto, mas várias vezes o indicador antecedente ele realmente antecede e consegue largar bem na frente, com movimentos muito fortes e muito divergentes dos coincidentes, e conseguindo antecipar muito bem aí o retrato que a gente vai ter da economia nos meses seguintes, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse indicador é muito legal, principalmente para quem está começando a estudar fundamentos econômicos. Por exemplo, aqui na Quad a gente utiliza ele, mas bem subsidiariamente, que o Gamboge ele gosta de analisar item por item, indicador por indicador, para ele conseguir ter um retrato mais preciso de cada área da economia e tudo mais, né? Esse aí, já como é um misturadão aí, uma saladona de vários indicadores, de diversas áreas da economia, de diversos setores, ele acaba dando uma visão um pouco mais generalizada, sabe? Mas isso aí, por um lado, é legal, porque facilita a nossa interpretação. Tu sabe que tu tá analisando, assim, o geral da economia. Então, para quem tá dando seus primeiros passos na análise dos fundamentos econômicos, dos indicadores antecedentes, é bem interessante. Mas conforme vocês vão adentrando com um nível maior de profundidade no estudo dos fundamentos macro, vocês vão sentir a necessidade também, naturalmente, de começar a ver item por item, como é que estão os indicadores da indústria, como é que estão os indicadores do setor de serviços, do mercado imobiliário e tudo mais, para ter uma análise mais precisa dos sinais dos fundamentos econômicos e como eles devem impactar os mercados de ações. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, deixem um joinha. E em breve a gente volta logo aqui com mais vídeos para vocês.